tantos de anos que somente uma região de 34K é determinante para a síndrome de Down. Então, daquele cromossomo lá, mega grande, somente uma região de 34.000 bases hidrogenadas é crucial para que a pessoa desenvolva o fenótipo da síndrome. Quando a gente fala do fenótipo, a gente está considerando também todas as malformações, as consequências que vêm a partir dela. Então, é um trecho curto. Tá? A partir disso, para que isso é importante? Porque a partir desse trecho a gente pode investigar com mais cautela o que é expresso ali, e é ali que tem que ser feita uma intervenção mais efetiva, porque os outros não estão causando tantos problemas. Interessantíssimo. Então acho que estamos caminhando assim muito rápido nisso. Ano passado esse livro foi publicado. Vocês já ouviram falar da bumetanida? Bumetanida é uma droga já aprovada para o tratamento de autismo. Já aprovada há um tempo. Essa droga, ela tem várias explicações, vários problemas metabólicos. Vamos tratar aqui especificamente da síndrome de Down. Vocês sabem que há um desequilíbrio nos receptores de GABA. Ali que a... Qual que é o Berto Cortes, né? Isso, memantina. A memantina é uma das que corrigem o processo de liberação de GABA, receptores de GABA, né? Que é muito comum no tratamento de Alzheimer, de pessoas típicas, tem boa efetividade, e que está sendo estudado para pessoas com síndrome de Down. Todo o trabalho de Alberto Costa nisso. Esse trabalho foi mais interessante que ele avaliou alguns aspectos, mas usando um outro componente, que é o metanil. Aqui a gente tem, vocês já tiveram aula de neuro, né? Então, vocês viram lá que há todo um processo de transferência sináptica a partir de um desequilíbrio, uma hiperpolarização de membrana. Então, sai sódio, entra potássio, vira aquela bagunça, e a partir desse desequilíbrio de cargas, a energia, o sinal sináptico é passado e transferido para a pessoa resposta. Então aqui a gente tem um ambiente rico assim, ó, no qual a gente tem que há um desequilíbrio, principalmente de cloro aqui, e esse desequilíbrio causa uma hiperpolarização. Tá? E essa hiperpolarização causa um efeito inibitório na transferência desse sinal. As pessoas típicas, no caso que está usando o rato modelo, ela tem esse processo normal, no qual há uma alta concentração de cloro dentro das células e uma baixa concentração de cloro fora, para que haja um restabelecimento disso a partir da entrada dos receptores de GABA. As pessoas, os ratos modelos de síndrome de Down, eles têm o inverso disso. Eles têm uma alta concentração de cloro fora da célula e uma baixa concentração de cloro fora da célula. Por quê? Uma das explicações principais é que há uma expressão maior dessa proteína, que é NKCC1. Essa proteína faz com que o cloro seja mandado para dentro mais rapidamente, e isso causa um desequilíbrio na entrada e saída de cloro. Então, as pessoas com síndrome de Down, há uma produção maior dessa proteína, causando este mesmo desequilíbrio. Então, o que eles fizeram com os ratos? Eles usaram a bumetanida. O que a bumetanida faz? A bumetanida, ela inibe parte desses receptores aqui. Ela age como se fosse um diurético. E quando ela inibe parte dos receptores, ela consegue restabelecer os receptores de GABA na sua atividade usual. Isso foi feito com ratos modelos de síndrome de Down, e essa droga é aprovada para uso já em autismo, tá? Mas para síndrome de Down não tem ainda esse uso. Então, eu lembro, eu fiz uma revisão dessa, quando saiu essa publicação, a gente publicou lá no Movimento Down,
E depois eu fiquei até assustado porque ao longo tinha várias vezes que já queriam dar esse tipo de droga, sabe? Só que essa droga não tem aprovação ainda para o síndrome de Down e ela é uma droga diurética. Então tem que tomar muito cuidado, porque você sabe que o diurético pode causar morte rápida, né? Porque a perda de minerais pelo organismo é muito perigoso, tá? Mas o que a gente sabe é que pode ser que ao longo prazo, dependendo de avaliações de concentrações, de segurança, essa droga pode ser efetiva para restabelecer os sinais das receptores de GABA de pessoas com síndrome de Down. Tá? Pode ser um dos outros, mas não está aprovado ainda. O funcionamento na pessoa autista é igual? O autismo, na realidade, ainda não tem uma funcionalidade ainda idêntica, porque na realidade as pessoas com autismo não têm essa superexpressão. No autismo ela tem outro efeito. Então é um outro funcionamento. É mais uma questão diurética mesmo. Entendi. Aqui é uma outra proteína que é bem interessante. Uma das últimas que eu vou colocar para vocês de informações que eu achei fabuloso. Tem uma figura que também é muito interessante, que ela mostra os níveis de ramificação dos neurônios de acordo com o nível de expressão delas. Vocês estão vendo aqui, ó, o ambiente no hipocampo do córtex, né, de ratos, no qual a gente vê uma grande ramificação neuronal, enquanto que os ratos que não têm a expressão dessa proteína, olha aqui como é que estão as conexões entre os neurônios deles. E por que isso? Por que isso é interessante? Porque as pessoas com síndrome de Down têm uma baixa expressão dessa proteína também, que é a SNX27. E esse artigo ele trata exatamente disso, e quando eles conseguiram fazer com que eles fizeram ratos sem essa proteína, e olha o que aconteceu com o processo natural de ramificação neuronal. Junto com isso, eles avaliaram também que essa proteína, ela aumenta o processo natural de formação das proteínas beta-amiloide. Sabe aquelas proteínas que a gente já comentou? O que acontece? Essa proteína SNX, quando ela está presente, ela impede que haja essa quebra contínua da proteína APP e forme um monte de proteína beta-amiloide. Quando ela não está presente, quando ela está presente aqui truncadamente, olha o que acontece. Há uma grande saída de proteína beta-amiloide, causando a neurodegeneração. É interessante nisso porque ela também está envolvida no processo de mielinização dos neurônios. Então, essa é uma das proteínas que eles estão investigando muito atualmente para tratar as pessoas com síndrome de Down. E o interessante é que, só um apanhado, essa proteína ela é menos expressa, já foi provado isso, por conta do microRNA 155. O microRNA 155 atrapalha o desenvolvimento de outra proteína que produz ela. Então é um processo conectado. Então, já avaliaram que diminuição da expressão do micro 155 melhora as condições dessa aqui. E só lembrando lá que o resveratrol é um dos componentes que diminuem os níveis de microRNA 155. Tá? Isso aqui é algo interessante assim, a se pensar. Para finalizar, medicamentos sensíveis, que a gente tem sempre dúvidas, né? Existem vários medicamentos e cada um é único, né, em relação aos medicamentos, mas existem uma sensibilidade mais aumentada para alguns dos medicamentos que a gente faz uso nas pessoas com síndrome de Down. Um dos principais é a atropina e os derivados anticolinérgicos, que são mais sensíveis nas pessoas com síndrome de Down. O que eu estou falando? Não que todas elas vão ter essa sensibilidade, mas é mais arriscado. Porque elas causam um desequilíbrio entre o sistema colinérgico e adrenérgico. Ela altera, cria um desequilíbrio maior do que naturalmente já há. Então, esses aqui são mais perigosos, porque por causa disso pode causar alterações muito rápidas nesses dois neurotransmissores nas pessoas, que pode levar a um coma e óbito das pessoas com síndrome de Down. Então,
vai depender também muito da dose que foi administrada e tal. Um dos que a gente fica mais com medo é a questão da dilatação da pupila, que usualmente é feito com anticolinérgico. Usualmente é usado um anticolinérgico, né? Que nem o ciclopentrolato, que é um dos mais usados. Tem outros. Tem várias drogas, tá, pessoal? Todas as drogas anticolinérgicas têm essa função, no caso da dilatação da pupila. O que a gente observa nas pessoas que me contam relatos de que, dependendo da dose que foi administrada dessas gotas aí, a criança fica 4, 5 dias com a pupila dilatada e não volta. E é perigosíssimo, né? Porque imagina se expor ao sol, uma pupila superdilatada, pode ter perda de visão, tá? Então, quais são as duas frentes? Incluir umas outras drogas que dá para dilatar, que não são anticolinérgicas, só que essas drogas em geral elas demoram muito, os oftalmos não gostam delas, você tem que ficar horas lá esperando para ter uma resposta mais adequada. Ou até usar estas, mas bem diluída, porque a sensibilidade das pessoas com grau já é aumentada, então ela vai dilatar, independentemente da quantidade, se for menor. Tá? Então são essas duas frentes de ação, tá? Que podem ser utilizadas, mas qualquer droga que vocês forem usar, que o médico receitar, se vocês verem que tem um efeito anticolinérgico, conversa com o médico sobre a sensibilidade mais aumentada. É sempre bem importante discutir isso, né? Porque a grande maioria dos médicos às vezes não sabe dessa sensibilidade, eles acham que não precisa e tal, tem que tomar um pouco mais. Você tem artigo pra gente levar pra eles em cima disso? Tem treinamento. Seria legal, né? Sim. Os antibióticos à base de sulfa já está bem mais reduzido, mas ainda tem no mercado e tem médico que dá receitas de medicamentos à base de sulfa. Os antibióticos metabolizados a sulfa eles são mais perigosos para doenças sinusal. Elas são mais sensíveis, principalmente para problemas hepáticos, tá? Então, jamais tentar incluir um remédio à base de sulfa. Aqui eu coloquei um, tá? Mas existem vários outros, vários nomes, várias drogas, vários nomes comerciais deles. Metotrexato, que é um antagonista de folato, também tem que ter muito cuidado. Na realidade é assim, toda vez que tem leucemia tem que tratar com um destes, né? E o que se vê hoje é que as pessoas com síndrome de Down têm uma sensibilidade muito maior nesse tratamento para o metotrexato. Então tem que ser uma dose muito menor desse quimioterápico. Porque eu já peguei uns 2, 3 artigos que falam disso, falando de as intercorrências e mortes, né, por conta da querer manter o mesmo nível do quimioterápico das pessoas típicas, por eles serem mais sensíveis com relação a esses antagonistas de folato, por ter todos os problemas do ciclo do folato, que a gente já conversou. Então é algo assim bem a se considerar também. Isso no caso, a gente só usa essa droga como quimioterápica, tá, pessoal? Não é usa rotineiramente. Aí vem uma questão um pouco mais delicada dos broncodilatadores, que tem médicos que receitam, tem médicos que falam que é besteira. Então tem as duas visões. Vai colocar aqui que eles falam, né? Que os broncodilatadores eles são menos efetivos pela hipotonia muscular, e que normalmente não tem problema de hipertensão, né, pulmonar por conta, porque não tem musculatura que vai criar essa rigidez. Então eu falo assim que não adianta broncodilatador, tem que fazer algum expectorante, não precisa entrar com essas frentes, né? Mas existem, já falou, né, existem médicos que falam que não existe isso de hipotonia e musculatura lisa, e fala que é recomendado sim, mesmo assim, os broncodilatadores. Então a gente tem essas duas visões. Tem que entrar com o quê? Expectorante, né? O paracetamol, que é bem... O paracetamol é um dos mais típicos, né? Mas a gente tem que ter mais cautela. Por quê? O paracetamol, quando a gente vai metabolizar ele, a desintoxicação do paracetamol compromete muito a produção de glutationa. A glutationa é um antioxidante natural que nós produzimos. O que a gente faz indiscriminadamente hoje, o paracetamol virou uma febre, né? Qualquer docinha dá um paracetamol. Mas o paracetamol, quando ele é metabolizado no fígado, ele gasta muita glutationa, que já é mais comprometida nas pessoas com Down. Então você está criando um ambiente um pouco mais oxidativo, mais arriscado. Então eu indicaria muitos outros, é claro. Vai depender muito. Indicando muito alívio.
Então, o ibuprofeno tem que tomar cuidado para cardiopata, né? Porque ele é um esteroide mais complicado. E quem não é, no caso, tiver que intercalar igual febre muito alta, assim, o pediatra da estética tem que intercalar 2 medicamentos. Ó, vou ser sincero, o ibuprofeno é mais efetivo. Novalgina. O ibuprofeno é mais efetivo, você tem que olhar. Novalgina é dipirona. A dipirona também é melhor, comparado ao paracetamol. Isso, comparado. O melhor é o ibuprofeno, mas sem o ibuprofeno é mais recomendado. Não, é Você fala, É o alívio. O ibuprofeno é o alívio. Mas aí você tem que avaliar. Eu acho assim, o paracetamol ele não é ruim em baixas concentrações, esporadicamente, não que ele vai causar um mal, um dano, tá? O problema é sempre o excesso, sabe? Sempre o excesso. todos esses medicamentos É que assim, às vezes ela tem febre e assim, às vezes a resposta ao paracetamol é muito mais lenta. Muito mais lenta. E aí, se ela passa por um período de febre muito maior, por mais tempo, é mais arriscado. Tem que... Nenhum deles é bacana, mas é melhor, eu particularmente acho melhor do que o E hoje, pessoal, está surgindo aqui, a gente vai falar de vários, mas quem for precisar de cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, que for ter que fazer sedação, existem hoje vários anestésicos que mostram que são mais sensíveis nas pessoas com síndrome de Down. Tá? Eu coloquei aqui a dexmedetomidine, complicado, né? Que é um dos usuais para fazer isso, e nesses artigos que eu tenho, eles dão um maior risco de bradicardia. Deixa eu falar no geral. O que a gente conhece? Quando as pessoas com síndrome de Down precisam fazer alguma cirurgia, elas têm um retorno dessa cirurgia mais demorado. Provavelmente vão precisar de oxigenação por um período maior, tem que ter muito cuidado. A própria hipotonia vai dificultar um pouco isso. Então, a gente tem que ter uma cautela redobrada. Qualquer momento tem que ter uma intervenção que precisa de sedação. Porque essa sensibilidade a gente sabe que já é mais aumentada mesmo. Então, independentemente da droga que foi administrada, é claro, conversar bem com o anestesista. O anestesista já, na grande maioria das vezes, a gente já considera que ele tem toda uma cautela em cima disso, né? Mas o que a gente vê nas publicações é que por mais que tenha cautela, a gente tem que ter mais um pouco de cautela, porque o risco de uma bradicardia muito severa e uma parada cardiorrespiratória é maior. Isso a gente sabe que é maior, infelizmente maior. Por isso que vem aquele medo tamanho quando vai fazer uma intervenção dentária e tem que precisar fazer uma anestesia. Uma mesma anestesia local? Anestesia local do dentista? Estou falando das pessoas com síndrome de Down que tem que fazer uma intervenção de anestesia geral, sabe? Porque ela não aceita o tratamento, não aquela local que já... Que ela é o quê? Não, aquela... lidocaína é mais tranquilo, né? Não tem tanto efeito assim. Ela pode ser que demore um pouco mais para metabolizar, não tem muito pesquisa. Para dar ponto, usa a mesma lidocaína também, que geralmente usa? Em geral é lidocaína. E hoje até tem críticas terríveis, né? Porque hoje as mães, quando começam a nascer dente, começam a passar um monte de pomada cheia de lidocaína na boca das crianças, bebezinho pequeno, né? A gente considerar que lidocaína é uma droga. Mas qual que é indicado, então, para fazer uma sedação, no caso de... Então, não, quase todas são indicadas, mas o que vai ser o diferencial é a dose. O que tem que ser ajustado para a dose. Agora, uma coisa que eu observei, assim, a Alice teve que fazer o último eco que ela fez, como ela já estava maiorzinha, teve que sedar, né? E a dose que deu inicial não sedou ela de jeito. Pois é, eu teve que dar uma outra dose. Tem que ser, mesmo quando assim, a gente vai fazer alguma coisa, assim, teve que falar assim, entubado, a dose era cavalar para ele poder ficar. Mesmo assim, só fica droga, lesão, não apaga não. Sedou. Ele teve um problema lá e teve que entubar. Aí sedou, a anestesia não funcionou. E aí ele ficava no tubo se debatendo, lesionou. Aí ele só ficou sedado quando aumentaram muito. E isso, nessa época, acho que eu estava fazendo o curso do Zan. Daí eu perguntei ele, aí o Zan falou que tinha que ser doses cavalares. E aí ele me informou, mas não adiantou de nada, né? O menino já tinha... Aí
por coincidência, eles foram aumentar a dose. Aí o menino ficou bacana. Beleza. Aí depois passou uma outra criança que me perguntaram e tal, e era a mesma história. Ele sedado a sedação não pegava, e depois aí o menino sofreu horrores também, ele estava entubado, taranana. Aí eu falei com a mãe, olha, já escutei uma história assim e o final não foi legal. E aí eu não sei que fim deu, aumentaram a dose do menino, e aí... E eu tenho uma outra paciente que também foi, toda vez que ela tem que fazer uma cirurgia, que tem que ser sedada, é o tempo de fazer a cirurgia e a sedação já não funciona. Aí, ó. Então, eu acho que vai depender muito do que está sendo usado. Né? Eu não sei te dizer. Tem esse, tem que ser a apresentação. Porque a gente, minha experiência é só das leituras que eu faço. Porque tem uns 3 artigos que tratam exatamente sobre algumas drogas específicas. Você fala exatamente o contrário. A sensibilidade é mais aumentada e o risco de bradicardia. Nessa época, o Zan ainda falou assim, manda o médico ligar no CTI do Darcy Vargas para conversar com os anestesistas, porque eles têm experiência com isso. Mas eu não entrei em detalhe, porque eu não ia adiantar de nada, então eu sei que realmente não parece que anestesia não. Depende muito do tipo de Não sei, eu não sei. Mas sempre conversando, a gente quer ideia é conversar com os médicos. Tranquilo? Pessoal, então, mandarei para vocês o material que passarei para toda a vida. Muito obrigado pelo convite das coordenadoras, obrigado por ter me aguentado ouvir falar tanto tempo. Tá? Foi um grande prazer. Esse é o meu pequeno, Miguel, e esse é o novo membro da família, o Vicente. Está com 2 meses de idade. 2 meses de idade. Já está com saudade. Aí, pessoal, ó, qualquer dúvida que vocês queiram tirar, anotem aqui. Mas vou mandar a aula também, né? Meu contato de e-mail particular para vocês. Beleza? Muito obrigado. Da auditoria, né? Vamos tirar foto? Vamos para essa Obrigada. E a avaliação? Você vai falar da avaliação?